Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início a mais uma discussão do nosso projeto de extensão, projeto de proposta de assessoria administrativa ao pequeno empreendedor, ao pequeno empresário. Nós estamos trabalhando um módulo de marketing focado ao pequeno empresário e hoje nós vamos falar sobre capacitação de oportunidades de marketing com enfoque no pequeno empresário. Como que nós vamos trabalhar esse processo de captação de oportunidades. Então, marketing é muito expressivo nessa questão de capacitação de oportunidade. E como que nós podemos trabalhar isso dentro do contexto do pequeno empreendedor? Então, nós vamos, primeira questão, primeiro questionamento, primeiro inquietamento, né, desse tema. Qual é o escopo da pesquisa de marketing? Quais são as etapas envolvidas na condição de uma pesquisa de marketing eficaz? Quais são os melhores indicadores para medir a produtividade de marketing? Então, essas questões a gente vai responder durante a nossa discussão de hoje, né? E a proposta seria, basicamente, como o pequeno empreendedor ele poderia identificar a capacitação, uma captação, de captar, né, as oportunidades. Então, como que nós vamos captar essas oportunidades? Pesquisa de marketing é a função que liga o consumidor, o cliente e o público da empresa. Então, a pesquisa de marketing ele tem uma função, ele lida com o tripé, consumidor, né, basicamente, quem é o consumidor, né, a empresa, o consumidor e o público. Né? Então, assim, basicamente, como que a gente vai lidar com esses contextos? E aí a gente trabalha também, assim, com os insights de marketing, né, que fornece diagnósticos sobre como e por que observamos certos efeitos no mercado. Então, o mercado ele vai apresentando sinais. Está propenso para a minha atividade? Não está? Eu estou evoluindo? Temos mais a campo para explorar? Temos que devastar, temos que explorar mais campos, né? Temos que fazer mais picadas dentro do mercado, dentro da mata fechada, que a gente faz uma analogia com o mercado, e a gente vai fazendo picadas, né? Para que a gente possa transitar. Então, o pequeno empreendedor ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que ir fazendo picadas no meio da mata, no meio do mercado, né? Na concorrência, para que ele possa chegar aos seus objetivos, que é de prosperar, que é de angariar mais clientes, é de ter uma carteira de cliente mais positiva, mais otimista. Compreender o mercado é crucial para o sucesso de marketing. Então, como que a gente pode fazer isso? Né? Então, a pesquisa de marketing nos dá, não está limitada a grandes empresas. Veja que interessante. Então, muitas vezes, o pequeno empreendedor acha que marketing existe só para o grande empresário. Muito pelo contrário. Marketing ele pode ser explorado muito bem no pequeno empreendedor, no pequeno empresário. Deve e pode ser explorado. Então, a pesquisa de marketing não está limitada a grandes empresas com grandes orçamentos, com grandes investimentos, e departamentos de pesquisa de mercado. E a empresa tem que ter uma pesquisa de mercado, um departamento específico. Não é bem assim. O pequeno empreendedor ele pode muito bem praticar marketing, identificar oportunidades, né? Como que vai se fazer essa captação de oportunidades, identificação de oportunidades de marketing, no enfoque do pequeno empreendedor. Então, pequenas empresas também podem contratar os serviços ou institutos de pesquisa, ou conduzir empresas de um modo criativo e econômico. Como que eu posso fazer isso? Eu, como pequeno empreendedor, como que eu poderia fazer isso, então? Como que eu poderia explorar marketing? Aí nós vamos elencar alguns pontos, 5 pontos. Né? Eu posso envolver estudantes ou professores para elaborar e conduzir os seus projetos? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A proposta do nosso projeto é envolver, né, o pequeno empreendedor, professores e alunos, para que a informação possa chegar até esses pequenos empreendedores, esses pequenos empresários, que precisa da informação, que precisa entender como que funciona, né? São pessoas que trabalham muito bem, que têm as mãos, né,
para fazer aquilo que se propõe, mãos boas, mãos produtivas, para fazer aquilo que se propõe, e, no entanto, muitas vezes lhe falta informação. Então, a proposta do nosso projeto, uma delas seria levar essas informações a eles, como que eles poderiam conduzir dentro desse contexto de pequeno, né, com pouco recurso. Primeiro ponto, né, como que eu vou buscar uma oportunidade de marketing? Primeiro ponto, eu posso envolver estudantes, professores, né, e todos aqueles que a universidade está aqui à disposição sempre da comunidade. Consultar a internet, então nós temos aí várias plataformas, vários links. Verificar os concorrentes, você pode dar uma espiada no meu concorrente. Explorar a experiência dos parceiros de marketing, então eu posso explorar a experiência dos meus fornecedores, explorar a criatividade e sabedoria dos funcionários, utilizar algum insight de algum funcionário, quer dizer, toda a equipe ela deve ser inserida nesse contexto. Eu devo aproveitar qualquer possibilidade, qualquer ideia sobre a questão da divulgação e fortalecimento da marca da minha empresa. Esse contexto também, né, na questão do escopo da pesquisa de marketing, como que eu poderia fazer uso da pesquisa de marketing na minha pequena empresa. Então, a maioria das empresas usa uma combinação de recursos de pesquisa de marketing para estudar os seus setores, concorrentes, públicos e estratégias de canais. Então, assim, nós vamos ter várias questões para se discutir nesse contexto, né? Como, possivelmente, com o pequeno empreendedor, ele poderia estar utilizando os conceitos de marketing para prosperar, para crescer no mercado. Então, a possibilidade que a gente tem, né, dentro dessas questões, nos leva a crer que os institutos de pesquisa de marketing classificam-se em 3 categorias. Olha, quando eu estou lidando com o instituto de pesquisa, utilizando o instituto de pesquisa lá na minha pequena empresa. Então, nós temos o primeiro Instituto de Pesquisa de Serviços de Sindicato, sindicalizado. Então, sempre os sindicatos eles têm algum canal para ajudar o pequeno empreendedor. Instituto de Pesquisa Customizada de Marketing, alguma coisa customizada de marketing, pode ser até a universidade. No nosso caso aqui, a gente tem a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ou UFMS, que sempre está à disposição do pequeno empreendedor. Instituto de Pesquisa Especializado de Marketing. Então, a gente tem, dentro desse contexto, né, essas 3 possibilidades, que seriam aqueles técnicos que trabalham no setor privado. Aí nós temos um processo de pesquisa de marketing. Veja que interessante. Definição do problema e dos objetivos de pesquisa. Primeiro, eu tenho que definir como que eu vou trabalhar a minha pequena empresa no contexto de marketing. Depois eu desenvolvo esse plano de pesquisa, coleto informações, analiso essas informações, apresento os resultados e aí segue a minha tomada de decisão. Então, assim, por que e para que eu devo captar oportunidades de marketing? Para que eu possa tomar decisões mais assertivas na minha pequena empresa. Decisões assertivas significa fazer com que o recurso seja melhor investido, que não haja vazamento financeiro. Eu uso muito esse termo, vazamento financeiro. Vazamento financeiro é como, eu posso fazer uma analogia ao vazamento de uma mangueira de água, né? Aquela mangueira que está abastecendo algum recipiente e ela tem furos ao longo até se chegar ao recipiente, aí vai vazando a água. Então, a empresa também, quando ela não toma uma decisão em cima de um risco menor, utilizando as ferramentas para que possa diminuir o risco, pode ocorrer também ao longo do trajeto, onde o recurso financeiro percorre até chegar à sua atividade fim, pode haver também vazamentos financeiros. Então, ao instituir o pesquisador de marketing, a agência não deve definir o problema de maneira muito genérica ou excessivamente limitada. Então, assim, buscar explorar sempre de uma maneira mais específica. A pesquisa
pode ser exploratória, cuja meta é identificar o problema e sugerir possíveis soluções. A pesquisa ela pode ser descritiva quando busca quantificar a demanda. E a pesquisa ela pode ser causal quando cujo propósito é testar relações de causa e efeito. Então, assim, para a pequena empresa, seriam as duas primeiras, né? Uma exploratória, que ela busca identificar o problema, e a outra possibilidade seria a descritiva, que busca quantificar a demanda. Seguindo o nosso raciocínio de hoje, a gente vai para o desenvolvimento do plano de pesquisa, né, que seria a segunda etapa. Como que eu vou desenvolver o meu plano de pesquisa? A segunda etapa da pesquisa de marketing consiste em elaborar o plano mais eficiente, né? Esse plano mais eficiente que a empresa possivelmente poderia ter, poderia trabalhar. Então, nós temos, dentro desse contexto, né, diversas maneiras, né, que se propõem a trabalhar dentro do pequeno empresário. E aí a gente leva esse conhecimento, né, que a gente tem de marketing, né, a gente pode transformar esse conhecimento num aliado para o pequeno empresário. Então, a partir do momento que o gestor da pequena empresa tem o conhecimento, ele pode fazer uso desse conhecimento e transformar isso no potencial diferenciador, um potencial qualificador da sua empresa, um potencial que possa fortalecer a sua marca. Então, assim, algo que vai agregar o valor, né? A empresa ela pode estar um pouquinho diferente. Eu posso fazer uso desse conhecimento e ajustar uma estratégia para estar um passo à frente dos meus concorrentes. Eu posso fazer uso desse conhecimento para ajustar alguma conduta da minha empresa que não está sob o ponto de vista de gestão, totalmente qualificado, totalmente com fins de lucratividade, de renda. E aí a segunda etapa da pesquisa de marketing consiste em elaborar plano mais eficiente para a coleta das informações necessárias, descobrir o custo do projeto. Então, assim, o pequeno empreendedor ele tem um sistema de informação muito importante. Muitas vezes ele nem sabe, ele nem pensa. Chama-se contabilidade. A contabilidade é um sistema de informação relevantíssimo para a empresa, sobretudo para o pequeno empreendedor, pequeno empresário, que ele pode fazer uso das informações contábeis, né? E ele pode utilizar isso aí para traçar o seu plano de pesquisa de marketing. Elaborar um plano de pesquisa é preciso tomar decisões sobre fonte de dados, metodologia, instrumento de pesquisa, plano de amostragem, método de contato. Então, eu vou montar um itinerário, como que eu vou fazer esse plano de pesquisa de marketing? Como que eu vou estabelecer? Então, algumas aulas que a gente vem discutindo isso, né, aqui no nosso projeto, como que o pequeno empreendedor ele pode enxergar, ele pode entender, identificar marketing como uma ferramenta importantíssima na sua pequena empresa. Indispensável o marketing é. Então, o desenvolvimento do plano de pesquisa, ele coloca, numa segunda etapa, ele coloca que alguém, pode ser o pesquisador, qualquer pessoa que esteja próximo à pequena empresa, pode reunir os dados secundários, dados primários e ambos. Então, qualquer colaborador que esteja lá na minha pequena empresa, ele pode, junto com o parceiro, juntamente com a universidade, juntamente com o sindicato, os projetos que há aí dentro da nossa própria Universidade Federal, tem vários projetos, vários professores que trabalham com isso, né, e geralmente isso é gratuito, então a gente oferece isso ao pequeno empreendedor, ao pequeno empresário, temos os alunos que estão a campo, sempre coletando dados, trabalhando essas possibilidades. E aí os dados secundários são aqueles que já foram coletados para outra finalidade e podem ser encontrados em algum lugar. Dados secundários são aqueles que vêm para fechar o nosso plano de marketing. E os dados primários são os dados que serão coletados para uma finalidade específica, para um projeto específico de pesquisa. Então, são os principais, os primários, e os secundários vêm para completar a necessidade de fechar aquele plano de marketing.
Aí a gente tem metodologias, né? Como que eu vou fazer o meu plano de marketing? Dados primários podem ser coletados em 5 etapas: observação, foco, survey, dados comportamentais, experimentação. Então, veja os passos, né, que a gente tem. E o instrumento de pesquisa, lá no segundo plano, né, para a coleta de dados primários, os pesquisadores de marketing dispõem de 3 importantes instrumentos de pesquisa. Então, veja que importante. Olha, eu não tenho informação alguma para fazer nada de marketing para minha pequena empresa. Você tem sim, monte um questionário. Monte um questionário para você, para que os clientes possam responder, para que você possa começar a montar o seu banco de dados. Indicadores qualitativos, quantitativos, dispositivos tecnológicos, tudo isso são ferramentas para que o pequeno empreendedor possa utilizar dentro do contexto de marketing. Então, é muito interessante isso, pessoal, aquilo que a gente está discutindo hoje, quais são as possibilidades que se tem, né, o pequeno empreendedor, dele inserir esse contexto de marketing na sua rotina. Então, isso é muito importante. Então, o que eu posso fazer mais? Dentro do plano de amostragem, né, após decidir sobre o método e os instrumentos de pesquisa, o pesquisador de marketing deve elaborar um plano de amostragem, veja que interessante, que requer 3 decisões: unidade amostral, quem será pesquisado, tamanho da amostra, quantas pessoas devem ser entrevistadas, procedimento de amostragem, como os entrevistadores devem ser selecionados. Então, a gente tem isso dentro desse contexto de marketing, esses passos. Quer dizer, um método de contato, eu vou estabelecer um contato. Uma vez determinado o método de contato, o plano de amostragem, o pesquisador de marketing, ele deve decidir como entrar em contato com seus entrevistados. Então, eu vou entrevistar quem? Primeiro eu tenho que definir quem que eu vou entrevistar. É cliente A, B, C, D? É empresa, é pessoa física? Aí eu tenho os métodos de contatos: correio, telefone, entrevista, pessoas ou internet. Então, nós temos aí várias questões para ser trabalhada, né? A coleta de informação, nós temos algo imprescindível para ser trabalhado, como que eu vou coletar essas informações dentro da empresa, tá? Então, aí a gente finaliza a nossa aula, finaliza a nossa discussão aqui nessa terceira etapa, na coleta de informações, né? A coleta de informações, a fase de coleta de dados, de pesquisa, ela costuma ser mais dispendiosa e sujeita a erros, porque ela exige o deslocamento. Alguns entrevistados não estão em casa ou conectados e deverão ser reencontrados ou substituídos. Outros se recusarão a cooperar, dar respostas tendenciosas ou desonestas. No âmbito internacional, os maiores obstáculos, a gente tem a coleta de informação e a necessidade de assegurar a consistência. Então, após a coleta de informação, né, a gente pode trabalhar dentro desse contexto de marketing, né, a quarta etapa, que seria, basicamente, o processo de pesquisa de marketing, que envolve tirar conclusões a partir da tabulação desses dados já coletados, medidas, né, médias e medidas de dispersão. São computadores, cada um das principais variáveis. Os pesquisadores também aplicam algumas técnicas, estatísticas, modelos, desvio padrão, etc. E a quinta etapa, já finalizando a nossa discussão de hoje, né? A etapa já final, o pesquisador apresenta suas conclusões. E lá na sexta etapa, a tomada de decisão, que é o final, né, do projeto de pesquisa que a gente coloca. Então, algumas avaliação da produtividade de marketing, aí nós vamos fazer uma análise, como foi o meu projeto, eu vou colocar indicadores, modelos mix, etc., né? E aí a gente finaliza, né, a proposta de marketing. Nós estamos falando hoje sobre a captação de oportunidades de marketing com enfoque no pequeno empreendedor, no pequeno empresário. Pessoal, até a semana que vem. Fiquem com Deus. Grande abraço.